Nesse segundo estudo de caso para o torque, vamos estudar o torque, vamos calcular o torque do centro de massa de uma barra linear veja bem, supondo que essa barra tenha esse comprimento L muito maior do que a espessura, né? Esse comprimento L está na direção do eixo X, essa direção aqui é do eixo Y, né? Perpendicular a elas temos aqui a direção do eixo Z. Veja bem, aqui a origem, então vamos supor que essa barra esteja presa a uma parede aqui, né? Na origem. Então o centro de massa dela, se ela vamos supor que ela é uniformemente distribuída em massa, ou seja, sua densidade é uniforme, veja, o centro de massa é possível calcular, ele vai estar aqui na metade da barra, né? Na metade da barra, nesse caso aqui em L sobre 2, ok? Então a força-peso no centro, a força que age no centro de massa é a força-peso, que vai agir sobre essa barra, ok? A força-peso, nesta posição aqui, que é a posição do centro de massa, que tem módulo L sobre 2, na direção do eixo X, positiva, e a força-peso tem módulo, supondo a massa da barra M, tem módulo M vezes G, na direção do eixo Y, no sentido negativo, contrário à orientação aqui. Então, com essas informações, veja que o torque, o torque é a força, é a posição, torque do centro de massa, né? Vai ser a posição do centro de massa, vezes a força no centro de massa, que nesse caso é a força peso. Então, esse cálculo vai nos fornecer o valor do torque, né? O valor do torque, né? A princípio é possível, veja, como a posição está nesse sentido, nessa direção e sentido, aplicando a regra da mão direita, veja, posição vezes força dá um torque na direção do eixo Z, sentido negativo. Então, essa é a nossa hipótese. O torque vai estar na direção do eixo Z no sentido negativo, né? Veja, a massa foi dada, 1 kg, o comprimento foi dado 100 centímetros, no sistema internacional 1 metro, e o G pede-se para usar 9,81 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, muito bem. Veja, como cada vetor tem uma só componente, a gente pode usar o método da regra da mão direita para poder calcular o torque. Veja, qual é o módulo, né? O módulo é esse fator vezes este, né? Que é o módulo da posição vezes o módulo da força-peso. Então, o módulo é esse aí, ó, mg L sobre 2 vezes o seno do ângulo. Como o ângulo aqui é 90 graus, o seno de 90 é 1. Então, o módulo é mgl sobre 2, né? mg vezes L dividido por 2. Veja, e a direção e sentido, né? A direção e sentido. Veja, tem um sinal negativo aqui que a gente pode preservar. E aí sobram esses dois fatores aqui, que é x multiplicado vetorialmente, né, por y. Então, o produto vetorial entre x e y. Que pode ser calculado pela regra da mão direita. X está girando para y, o resultado dá z positivo, né? Dá z. Então, isso aqui dá z. Então, substituindo aqui, na expressão, veja, como tem esse sinal negativo, o torque tem módulo mgl dividido por 2, na direção de z, mas no sentido negativo, como a gente esperava. Quando a gente fez o produto, a regra da mão direita aqui, ó, posição vezes força, deu um torque na direção z no sentido negativo, ok? Sentido negativo. Outra maneira de determinar isso aqui é o seguinte, é fazer esse versor, produto vetorial, com menos esse versor, né?
com menos esse versor. Então veja bem, o menos, esse versor é esse versor aqui, né? Esse aqui é o y, o versor y, esse aqui é o menos versor y. Então se a gente fizer x com y, dá zero no sentido negativo, né? Isso aqui dá zero no sentido negativo. Então essa é outra maneira de fazer, né? Incorporando o menos aqui no y, né? E o resultado dá o mesmo, né? O resultado dá o mesmo. Agora, se a gente quer confirmar essa informação, a gente pode usar outro método, que é o método do cálculo do determinante. Na primeira linha, os versores x, y, z. Na segunda linha, as componentes do vetor posição, L sobre 2 positivo na direção de x, 0 em y, 0 em z, não tem as outras componentes. E a força-peso, 0 em x, não tem a componente x, menos mg é a componente y e 0 a componente z. Vamos fazendo essa conta, ó, 0 vezes 0 menos mg, menos esse fator vezes 0 dá 0. Então não tem componente x. 0 vezes 0 menos esse fator vezes 0 dá 0. Não tem componente y. Só sobra a componente z. Esse fator vezes este. Esse fator vezes esse vai dar menos mg L sobre 2, né? Menos mg vezes L sobre 2, menos 0 na direção do eixo z, que é igual ao cálculo que a gente fez antes. Então está confirmado, né? Em termos de numéricos, o m vale 1 kg vezes o g, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o comprimento, que é 1 metro, dividido por 2, né? Então, o nosso torque do centro de massa, numericamente, vai ser menos, isso na direção z, né? Tudo na direção z. Vai ser menos, veja, 9,81 dividido por 2 a 4,905 na direção z, na direção do eixo z, sentido negativo, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é newton, vezes metro, que é a unidade no Sistema Internacional de Torque. Ok? Então veja bem, nosso torque ele tem valor 4,905 newton vezes metro, que é o módulo, na direção do eixo z, perpendicular a esse plano aqui, né? No sentido negativo. Né? Ele está apontando para dentro aí, né? A gente pode até simbolizar assim, ó. Nosso torque ele está apontando para dentro, na direção do eixo z. Ok? Então até a próxima.